Olá, pessoal. Continuando a leitura comentada do Maquiavel, chegamos ao capítulo 5, cujo título é De que modo devem se governar as cidades ou os principados que, antes da conquista, possuíam leis próprias. Muito interessante refletir sobre este capítulo, porque ele tem muita relação com o que o Brasil vive hoje. Número 1. Quando estes estados conquistados estão acostumados a viver com suas leis e em liberdade, querendo, há três modos para mantê-los. O primeiro é aniquilá-los. O outro é residir neles. O terceiro é deixá-los viver com suas leis, retirando uma renda e criando internamente um governo de poucos que manterá o consenso. Tal governo, consciente do fato de existir pela vontade do príncipe, sabe que depende de sua benevolência e poder e tem todo o interesse em agir de modo a conservar a situação. O modo mais fácil de manter uma cidade livre é confiar o seu governo aos próprios cidadãos. Então vejam que discussão interessante que Maquiavel traz. Como é que, uma vez conquistando um território habitado, uma nação soberana, um Estado constituído, como é que você, conquistando um Estado que tem a característica de, primeiro, ter leis próprias e, segundo, viver em liberdade, como é que você faz para manter isso? Um povo que está acostumado a viver em liberdade, você vai chegar e torná-los escravos com a força, por exemplo, de um exército? A chance de uma rebelião é enorme. Como é que você faz com uma nação que já tem lei própria, que regulamenta a conduta, o comportamento, cujo povo já está habituado àquela constituição, aquele ordenamento? Você chega e altera tudo? Isso não vai causar inconstância? Isso não vai causar instabilidade? São essas indagações que estão por trás do Maquiavel, e ele já começou a responder como fazer, não é? Apresentou três modos. Bom, ele continua, número 2. Como exemplos, então reparem sempre, isso é próprio da metodologia da escrita de Maquiavel. Primeiro ele apresenta o tema, ele expõe o tema, disseca o tema, e depois ele vem com o argumento da exemplificação. Como exemplos temos os espartanos e os romanos. Os espartanos mantiveram o domínio sobre Atenas e Tebas, criando um governo de poucos e, apesar disso, perderam-nas. Os romanos, para manter o domínio sobre Capua e Cartago e Numância, destruíram-nas e não as perderam. Então, aqueles dois dos três modos apresentados anteriormente foram exemplificados aqui, e o exemplo mostrou que a estratégia que deu certo foi a estratégia da destruição. Quiseram manter a autoridade na Grécia, como fizeram os espartanos, deixando-a livre com suas leis, mas não obtiveram sucesso. Assim, foram obrigados a destruir muitas cidades daquele território para poder dominá-lo. Número 3. Porque, na verdade, não há um meio seguro de conquistar uma cidade a não ser a destruição. Ok? Vejam, no capítulo anterior, ele já tinha falado da importância da tradição. Quer dizer, nós percebemos a importância da tradição. Um povo que tem uma tradição enraigada, uma tradição sólida, construída ao longo de séculos, ele dificilmente aceitará uma mudança abrupta de governo. É por isso que os governos de esquerda são desconstrucionistas. É por isso que eles atacam tanto o patriarcado, por exemplo, não é? O patriarcado é provedor, o patriarcado é protetor, o patriarcado mantém as tradições, a memória, a história do núcleo familiar, a história dos homens destacados, não é? Então, é por isso que o progressismo e os governos progressistas
que são, em geral, arbitrários, eles adotam essa estratégia desconstrucionista. Pois bem, e quem se tornar senhor de uma cidade acostumada a ser livre e não a destruir, espere ser destruído por ela. Ok? Pois a rebelião nascerá em nome da liberdade e das tradições, que não são esquecidas nem com tempo, nem com benefícios. E qualquer coisa que se faça, ou qualquer medida que se tome, se não se disseminar a desunião entre os habitantes, ou se não exterminá-los, e eles não se esquecerem da palavra liberdade e das tradições, logo em qualquer situação apelarão a estes ideais, como fez Pisa após 100 anos de submissão aos florentinos. Notaram? Ele vem com as informações, com as análises, e depois ele coroa com o exemplo, com o caso histórico, com o estudo de caso, não é? Mas quando as cidades ou as províncias estão acostumadas a viver sob o governo de um senhor, e esta dinastia é extinta, o povo, estando por um lado acostumado a obedecer, e por outro, não havendo príncipe antigo, não consegue achar um líder entre eles, nem sabe viver livre, de modo que tardiamente pegam em armas, e um príncipe assegura o controle sobre eles com maior facilidade. Então, existem povos que anseiam por uma liderança, porque estão acostumados com ela, estão acostumados a serem liderados. É por isso que muitos povos esperam, quando passam por situações difíceis, esperam um Messias. Imprimem às suas expectativas políticas a expectativa messiânica, como se eles pudessem depositar em alguém a esperança de resolução dos próprios conflitos ou dos conflitos históricos da nação. E por fim, como eu disse, o capítulo é curto, por fim, as repúblicas, ao contrário, são mais vivas, mais cheias de ódio e com maior desejo de vingança. Nunca se esquecem da antiga liberdade, de modo que a via mais segura é destruí-las ou residir nelas. No tempo de Maquiavel, muitos povos tomavam outros territórios, outras nações, e aquele imperador, príncipe ou rei que invadia um novo território e o tomava para si, em muitas situações eles permaneciam no território de origem e estabeleciam uma forma de governar, como fazia Roma, não é? Roma tinha sempre os seus inúmeros delegados que chefiavam os diferentes territórios ocupados. Mas o Maquiavel lembra aqui que quando o principado invadido é um principado acostumado às próprias leis e a ter liberdade, é importante que o invasor resida neles. Ou reside ou destrói, né? Como a gente bem viu aqui. Bom, então assim termina o capítulo 5. Na nossa próxima aula leremos os capítulos 6, 7, 8, 9, 10 e 11, tá bem? Todos de uma vez só. E assim teremos lido a primeira parte, aquela que eu considero a primeira parte de O Príncipe. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe vocês.